felizes, elas não suportam isso. A hiperaceleração não permite a apreciação da vida. Então eu acho que a gente inventou esse mundo a partir desse medo da escassez. Eu sinto tanto medo da escassez que eu preciso afirmar pra mim que eu posso esbanjar. A gente tem um véu de ignorância que nos tolda a nossa percepção da realidade. Muito do porquê vocês não sabem lidar com suas tristezas é porque tão pouco vocês sabem lidar com suas alegrias. Então a gente se isola da vida real, apodrecidas por dentro, e não consegue olhar para a própria imagem. E cria uma vida extremamente frágil, porque quando uma pecinha desse mundinho encantado cai, a pessoa enlouquece. É uma vida vazia. Por isso que burnout, depressão, estresse crônico são coisas que a gente vê cada vez mais patentes nessa sociedade. A matriz do sofrimento humano chama-se... Estamos começando mais um Luto Podcast e hoje eu tenho hoje receber aqui Guilherme Romano, acho que terceira vez. Terceira vez. É. Meio sem voz, mas vamos lá. vamos dar nosso melhor aqui. Bom, você é uma das pessoas, cara, que apesar de ter vindo aí, essa é a sua terceira vez, faz uns 2 anos que você não veio. Pra mim, toda vez que você vem aqui é muito massa, cara. É muito legal, eu adoro nossos papos, eu sempre aprendo muito, cara. Pra mim, você é uma pessoa que fala bem, tem uma didática boa e é uma pessoa legal. Então eu gosto, cara. Eu gosto de recíproco. De te trazer aqui. Cara, me conta um pouco assim, como é que tá? O Paquistão, o deserto do Gujarat e até o Afeganistão, é onde a civilização do Vale do Indo nasceu, eram cidades que não tinham muros, cara. Eram cidades que tinham água encanada e rede de esgoto, 5.000 anos atrás. Que foda. E não tinham muros por quê? Porque não faziam guerra. Eram cidades baseadas no comércio, na troca. E uma das coisas interessantes dessa estatuazinha, que qualquer pessoa pode olhar e falar assim, e daí? O que ela tem de mais? Você pode ver que ela tá cheia de adereços, ó. Uhum. Tem braceletes, pulseiras, brincos. 5.000 anos atrás, carregar marcas de distinção fazia parte do embelezar a vida. Fazia parte do demonstrar o que tá ali no interno, transbordando pro externo. Então, você passar um esmalte e achar aquilo maneiro, você passar uma maquiagem e traduzir aquilo como uma forma de se sentir bem, de espontaneamente mostrar uma máscara pro mundo, porque tudo que a gente mostra da nossa interioridade são máscaras. Se eu chegar aqui todo desmanzelado, com o cabelo sujo, cheio de piolho, ainda assim isso é uma máscara que eu escolhi usar. Eu nunca vou poder mostrar a inteireza da minha consciência pra você. Mas aí, desde 5.000 anos atrás, a experiência estética, o querer buscar o belo, é uma coisa que a gente persegue. Só que quando a gente joga isso para a sociedade de consumo, a gente banaliza isso de uma forma muito horrível. A gente banaliza isso de uma forma empobrecedora. Então, uma característica marcante. Então, eu acho que a gente inventou esse mundo a partir desse medo da escassez. A gente inventou esse mundo a partir do mau uso da tecnologia. Porque, veja, você tá ouvindo esse papo nosso aí de casa e talvez gostando ou não, por causa da tecnologia. Então tem coisa boa pra cacete que ela trouxe. Só que a gente começou a se ancorar nessa tecnologia como se ela fosse a única coisa a se explorar. Cara, dá pra gente falar sobre isso durante horas. Quais são as razões fundamentais da gente ter criado essa encrenca. Mas tem uma frase do Jung, já que eu tô tão apegado na ideia do Jung. Mas eu gosto de Jung também, cara. Ele é foda, cara. Eu vou te dizer que a Von Franz, que foi a discípula direto dele, fala que se não fosse a treta com Freud, ter virado a polêmica que foi na época, as pessoas teriam lido ele com mais atenção. Porque ele escreveu muito. Mais do que... Assim, e todas as coisas que vieram depois do Freud e do Jung, na verdade, derivaram deles tal qual Platão e Aristóteles, sabe? Sei lá, logoterapia, Lacan, tudo derivou do Freud e do Jung. Eles foram os pioneiros e tal. Só que o Jung, cara, ele teve sacadas que, assim como o Freud está sendo redescoberto agora, eu tenho certeza que o Jung vai ser redescoberto daqui a um tempo, porque tem até professores meus que falam isso. Tem um problema que tem muito junguiano que lê muito mal o Jung e descredibiliza ele. Mas ele disse uma coisa assim... Deixa eu lembrar aqui. Que ele diz mais ou menos a esquizofrenia da unilateralidade que o regime comunista da Rússia tentou impor, foi para os Estados Unidos e com todos esses conteúdos não psicologizados criou uma filosofia do egoísmo. E que você vê que é só a cristalização de um ego ferido. E que foi muito conveniente para a época do Ronald Reagan, Margaret Thatcher dizer, é isso aí, a gente tem mesmo que ser egoísta, cada um que cuide de si. E a gente criou uma sociedade que não se importa mais uns com os outros. Você sabe o nome do teu vizinho? De algum vizinho aqui? Não. Não faço ideia. Olha que loucura, porque antes
Porra, como que antes a gente fazia, né, pra criar filho e tal? Era uma bosta. Ninguém tá dizendo que o mundo da pós-industrialização era legal, mas tinha uma coisa que a gente perdeu. Que você ouve dos seus avós e tal, que era... eu cuidava do filho da fulana pra ela ir trabalhar. Ela cuidava do meu filho pra eu ir trabalhar. A sociedade se ajudava, a sociedade sabia da vida uns dos outros, estava interconectada. Altruísmo, portanto, é também uma das marcas que nos ajudou a sobreviver. Isso está longamente demonstrado em um livro muito bem escrito do Mathieu Ricard, chamado A Revolução do Altruísmo. Acho que vale até a pena colocar aí na tela, porque assim, tipo, esse foi um dos livros, cara, que me quebrou as pernas. Porque eu tinha aquela ideia assim de, o ser humano é mal mesmo, o ser humano não deu certo. E o Mathieu Ricard mostra para nós que isso é discurso planejado. E nos garantiu alguma sobrevivência ficar tentando antecipar a tragédia. Então, por exemplo, eu vou criar o porco para quando nenhuma verdura, nenhum legume nascer no inverno, a gente mata o porco, conserva a carne e sobrevive, beleza? Porque o inverno é uma certeza, ele virá. O problema é quando a gente começa a transformar e complexificar esse medo de quando der ruim de um jeito a impossibilitar a vida no presente. Então, de novo, exige-se muita maturidade, coragem e autoconhecimento ser capaz de ser feliz. De verdade, sem esse discurso piegas da autoajuda. É assim, ser feliz ao modo do Mathieu Ricard, do tipo, aqui e agora está tudo bem. Mas tem, sei lá, criança morrendo de fome, tem guerra. Sim, eu sei. Mas aqui, agora, com você, tá tudo bem. E para você conseguir estender a mão pro outro, você tem que achar esse lugar interno em que esteja tudo bem. Porque esses mestres vão dizer, alguns deles sendo mandados para a morte e mantendo essa postura, aqui dentro tem que estar tudo bem, mesmo quando tudo de fora esteja dando tudo mal. Eu tenho um mestre que eu admiro muito, que é o Guru Arjan Dev. Ele é um dos fundadores de uma religião que começou na Índia e se espalhou por causa dos indianos. Ela é o quinto monoteísmo, né? É a quinta, inclusive, a quinta maior religião do mundo. Os Sikhs são a galera... Põe aí, Sikh. S-I-K-H. Os Sikhs são... É desse símbolo aqui, ó. É esse aqui. São os santos guerreiros, né? A galera que... cara, depois se quiser mandar, a gente põe na edição aí. Tá bom. Pode mandar aí, depois eu mando pro pessoal. Eu acho que é um preconceito bobo, né? Que a gente tem. Que eu tenho, na verdade. Que eu tinha. Todo mundo tem. De que, tipo assim, pra você ser um guru, um iluminado, uma pessoa que entende disso, você vai precisar se vestir de um jeito e viver de um jeito. Aqui eu tô vestido de um jeito e o Acharya tá me tirando desse jeito. Eu tava em Samadhi e ele tá me tirando desse estado. É muito bonita, inclusive muito cara pra mim essa foto. Que legal. Eu tava ali... Pô, manda pra mim essa que a gente põe na edição pro pessoal ver. O que é o Samadhi, cara? Samadhi é um estado de supraconsciência. Então pensa assim, a gente já estava falando até de sono e sonhos antes do programa começar. Samadhi no yoga, quando eu falo yoga não é a ginástica, são todas essas vias meditativas. Samadhi é o estado da consciência cristalina, pura, livre de perturbações. É um estado que está para além do sono com sonhos, então do sono sem sonhos, do sono com sonhos e da vigília. Então, nossa mente opera nesses três modos, né? Ou eu tô acordado, ou eu tô sonhando / imaginando, delirando, divagando, ou eu tô dormindo sem sonhar, aquele estado daquele sono profundo, pesado. Mas existe um quarto estado, que os textos vão chamar de Turiya. Turiya é esse lugar prístino, Samadhi é esse lugar desse Turiya, está num colar de contas, de pérolas, por exemplo. As pérolas são os pensamentos, tão juntinhos um do outro que você nem vê que existe um fio ali. Mas o que os conecta é esse fio que está por detrás das pérolas. Então, o que eu sou, para além dos pensamentos, é aquilo que testemunha isso tudo, para além dos pensamentos e dos sentidos. E o que os mestres vão dizer essa mente não suporta ser sem movimento. Boa parte do porquê a gente se lança em rascada, porque a gente se coloca em contradição, do porquê que a gente não suporta a felicidade e quietude, é porque essa mente, que é instrumento nosso de experimentar o que está fora e traduzir para o que está dentro, ela precisa desse input e output toda hora. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ela tem medo da quietude. No fim, numa certa medida, antes do Samadhi, e todas as vezes que eu tive, quanto mais fundo eu ia, havia um certo terror. Um terror de eu deixar de ser. Várias vezes que eu tive essas experiências, eu olhava como se fosse... Parecia um túnel, assim. E eu dizia, se eu for ali, eu acabo. E chegou uma hora que eu falei assim, tá bem, vamos lá. E realmente, o Guilherme, naquele momento, foi obliterado. Não havia mais corpo, nem pensamento. Mas havia uma paz.
Só que dá um cagaço antes de entrar lá. Porque você pensa que tudo que você tem é o que você já conhece. É o que você agarra. A gente precisa dar nome e forma para as coisas. Porque senão a gente não tem água a respirar. Quantas toneladas de comida, quantos quilômetros cúbicos de água cada um deles precisou consumir até gerar descendentes, de descendente em descendente, chegando em você. E se uma peça dessa equação saísse, você não ia estar aqui agora. Então nós somos a história dessa vida do mundo. Mas a gente ainda é imaturo demais, porque a gente não gosta de olhar para a sombra. De novo, a história do Jung, do perigo da gente ser unilateralizado. Se a gente olha demais para o passado, a gente não vai para o futuro. Se a gente olha demais para o futuro, a gente não respeita a história e repete os erros do passado. Povo que não conhece a sua história, o Peninha gosta de dizer, né? Não é a frase dele, mas ele repete sempre. Povo que não conhece a sua história, tá fadado a repeti-la. E aí o Jung tem uma sacada que eu acho brilhante, que é... E, aliás, o Erich Neumann vai falar disso no livro A Origem da Consciência, e eu recomendo muito que vocês leiam. Ele vai fazer um aprofundamento dessa ideia junguiana, de que o micro está no macro, o macro está no micro. Aquela ideia do hermetismo, aquela ideia do yoga, de todos os caminhos que vão dizer... Né, o particular se reflete no todo, o todo se reflete no particular. E... as etapas da evolução da humanidade refletem as etapas da evolução de um ser humano e vice-versa. Por exemplo, quando a gente é um bebezinho, ele vai dizer que nós estamos numa existência como do Ouroboros. Põe aí a imagem, o cargo que ele estava. Meses depois ele viu que veio a pandemia, um monte desses caras que foram promovidos precisaram ser cortados, mas ele falou pra mim, e me ajudou muito a saber disso na época, que ele não vivia para trabalhar. Ele trabalhava para viver. E foi um exemplo na prática pra mim. Inclusive, um amigo nosso falou, cada um sabe onde o calo aperta e tal. Tipo, você tá maluco? Como assim? Você vai recusar uma promoção que você sempre quis? Mas ele entendeu que, tipo, não é exatamente o que eu preciso, não é exatamente o que eu quero. Ver isso em você, no Douglas, nele, me encoraja, porque sim, a segurança do dinheiro é realmente muito confortável, de novo, pelo nosso medo da escassez. Mas a gente vai trabalhar pra ganhar mais dinheiro, para ter melhor qualidade de vida. Mas para fazer isso, eu tenho que perder qualidade de vida, tenho que perder saúde, sanidade. Pra mim essa conta não fecha, de fazer sentido. Porque eu vivi a vida super produtiva, trabalhando pra caralho, fazendo Dava pra ver. monte de coisa. E pra mim chegou um momento falando, caramba, não tá fazendo sentido isso, porque eu vou ganhar mais dinheiro pra quê? Pra eu gastar com psiquiatra depois que eu tiver fudido? Pra quê, né? Eu falei assim, eu já tenho das coisas que eu gosto, materiais, eu já tenho das melhores possíveis. Então eu gosto de ter uma guitarra foda, eu amo. Ela é cara pra caralho, essa guitarra. Mas eu amo isso. De barra. Atenção não é uma obrigação impositiva, de dizer, eu tenho que ficar atento. Atenção é deleite. Atenção é felicidade. Eu só sou capturado por algo, aquele chamatkara, aquele maravilhamento. Eu só dou toda a minha atenção pra algo se eu gosto, se eu vejo significado, se eu vejo beleza, sentido. Se não é dor, é tensão. Eu estudando estatística pro doutorado, por exemplo. Cara, fazer um cara que tem TDAH ouvir uma coisa que não gosta... A pessoa tá falando blá, 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 assim pra mim. E eu tipo, caraca, e agora? Como é que eu faço? Eu tô olhando pra pessoa e não tô ouvindo nada do que ela tá dizendo. Desculpa, Elisa. Eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo, porque eu vim de uma semana fazendo CFC, cara. Nossa! E tá sendo, tipo, eu tô lembrando de como que era a escola pra mim. Tá? Nossa, eu odiei. Você não tinha... Por que você teve que fazer CFC agora? Você tá tirando carta agora, não? Tô tirando carta agora. Não conta pra ninguém que eu não tenho carta e dirijo. Cara, eu na época do CFC, eu lembro até hoje, foi insuportável. Eu tinha acabado de voltar da Índia e eu tinha vontade de me atirar da janela. Não, cara, eu mandei mensagem pra meus amigos, cara, eu quero morrer. Porque ficou me vindo as memórias da época da escola. Eu falei, caramba, na escola eu me senti exatamente assim. Parecia que a pessoa tava falando e as coisas simplesmente não entravam na minha cabeça. Eram blá, 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 blá. E aí a professora pergunta coisa